O governo descarta qualquer intervenção em preço de alimentos. Aliás, e fala que foi erro de comunicação. Acho que em certa medida foi mesmo, mas aí, claro, magnificado por algumas vozes. Olha o governo tentando controlar preço. Não há uma miserável decisão a respeito. Agora, é preciso, assim, tomar cuidado. Não pode... Eu tenho um conselho. O Lula deveria passar uma ordem. Vocês só falam com a imprensa sobre coisas decididas. Senão, não falam. Não tem nada para falar para a imprensa? E se falar alguma coisa antes de vazar, está na rua. Do que é que eu estou falando? Vai. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse hoje que o governo descarta qualquer tipo de intervenção nos preços dos alimentos. Ele chamou de equívoco de comunicação a hipótese de que o governo buscaria medidas interventivas. Teixeira também disse que os ministros envolvidos na questão dos alimentos vão apresentar amanhã um pacote de medidas ao presidente Lula. Que mais? Vai lá, vai ao próximo aí, Bruno. A Casa Civil realizou hoje uma reunião para discutir medidas para baratear o preço dos alimentos. Participaram Rui Costa e também os ministros Teixeira e Carlos Fávaro, da Agricultura. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não participou, mas foi representado pelo secretário de Política Econômica, Guilherme Melo. Olha, é claro que existe uma inflação de alimentos que tem sido maior do que a inflação geral. Vem cá, é justo que um governo se preocupe com isso? Eu acho que é. O governo pensou, conjecturou, sugeriu qualquer coisa como controle de preços, como tabelamento de preços. Em algum momento alguém chegou a falar isso. O que me incomoda, e não funcionaria, hein? Tabelamento de preço nunca funcionou. É claro que eu sou contra. Mas quem disse que a única intervenção possível do governo é com tabelamento? Agora, os governos existem para se preocupar também com isso. Agora, aqui no Brasil se criou uma cultura de que basta o governo se mexer e pensar em se mexer sobre isso e estará tentando intervir no mercado. Vocês não estão cansados? Essa gente não cansa de ficar anunciando o apocalipse? A desonestidade intelectual não cansa. Estou vendo a desonestidade intelectual agora em relação ao dólar. Por que foi a 5,27 lá e não tinha nada a ver com petróleo, com Trump, com nada, com tarifa, com nada. E agora que cai, por causa da tarifa, só por causa da tarifa. Por causa da tarifa? Acaba de sair hoje, está aqui, números da inflação. Da prévia da inflação. Da prévia da inflação. Fala aí, você tem aí, Valeu Bem? Sim, o IPCA 15 deve mostrar leve deflação de 0,02% em janeiro, conforme a mediana das projeções de analistas consultados pela agência Bloomberg. O resultado será divulgado às 9 horas da manhã de amanhã. Em dezembro, o IPCA 15 mostrou alta de 0,34%, com isso terminou o ano, os 12 meses, em 4,71%. Aí, 4,71 é 0,21 acima do teto da meta da inflação no acumulado. Onde é que está a economia absolutamente fora do controle? Onde é que está o caos que se previa até outro dia aí? Né? Vocês vão insistir que eu... Desculpa, cada um, as pessoas têm o direito de fazer suas análises, eu faço a minha. Eu acho que a intervenção do André Esteves em Davos teve muito mais importância no preço do dólar do que essas tentativas de atribuir a queda do dólar ao Trump, inclusive sem exercício lógico compreensível. Porque, afinal de contas, foi lá um dos maiores banqueiros do país, que não é petista nem admirador, e disse: nós não temos déficit relevante em conta corrente, as nossas reservas são altas, o financiamento da dívida é doméstico,
né? Não existe nenhum grande desequilíbrio macroeconômico. E alguns disseram, opa, peraí. Mas não é isso que os analistas, com a independência de dessas profissões que fazem coisas sobre remuneração, andam dizendo por aí. Ouvindo alguns borra-botas de mercado que de vez em quando falam e nunca mais falarão. Mas já que a gente está precisando de uma opinião negativa na hora, a gente arruma. Não é? Essas crises que vão sendo magnificadas do nada. Do nada. Como foi o negócio do Pix, inventado lá pelo rapaz? Que diz que tem imunidade para cometer crime? Não só o governo passa a apanhar pelo crime que o outro cometeu, como ainda merece o tratamento de pensador. Aí o pensador diz numa entrevista, eu tenho imunidade para cometer crime, e ninguém diz não tem. Desconhecendo, certamente, a Constituição e a jurisprudência do Supremo. E agora a mesma coisa em relação a isso. O governo se reunir, pensar no que fazer, ver se tem instrumentos para baixar preço de alimento, é tarefa do governo. É gozado que essa mesma gente acha o Trump maravilhoso. Olha quanta coisa ele faz nos Estados Unidos. O cara faz um manifesto. Ele vai a Davos, faz um manifesto protecionista, como fez. Vem para cá, que a gente dá isenção. E se não vier, não vou meter taxa. E aí se diz, afinal de contas, ele pensa nos Estados Unidos. Ele sempre prometeu que ia fazer isso, que ia pensar nos Estados Unidos. Mas um governo que ouse, eventualmente, pensar no Brasil aqui, esse imediatamente é descartado. Não é? Porque tinha que fazer como o Milei faz na Argentina. Não, a economia brasileira não comporta o que o Milei faz na Argentina. Se o Lula fizesse o que o Milei faz na Argentina, ele ia ser derrubado pela direita brasileira. O que esses críticos podiam aí sim, é desde sempre, e assim vou encerrando aqui, falar assim, vamos fazer um grande movimento nacional contra subsídios e desonerações. Aí eu até ia entrar, né?